Num contexto de pandemia como o atual, as ciências da saúde são as principais referências para poder nos orientar em como proceder, só que outros campos do conhecimento também se debruçam sobre o problema a fim de iluminar um pouco mais a questão. E no caso da história, são vários os estudiosos que buscam em experiências passadas respostas sobre comportamentos, sobre procedimentos e também em dados de como os nossos antepassados enfrentaram problemas semelhantes ao que nós vivemos no tempo presente. Então, por isso, aqui no canal Baú da História, nesse pequeno vídeo, eu quero lançar uma pequena luz, sobre como os juiz-foranos enfrentaram uma outra pandemia que assolou a cidade no passado, que foi a gripe espanhola entre 1918 e 1919. Essa terrível doença, que em pouco tempo assolou o mundo, vitimou oficialmente 556 juiz-foranos quando a cidade tinha pouco mais de 110 mil habitantes. E Juiz de Fora era uma cidade que sempre estava envolvida com surtos epidêmicos, como por exemplo as de cólera, varíola, febre amarela. Só que como ela ainda vivia sua fase áurea, dos tempos que vários melhoramentos em seu perímetro urbano intencionavam justamente saneá-la aos moldes do sanitarismo europeu, para poder minimizar esses problemas, só que era uma espécie de urbanismo de exclusão, já que grande parte das ações se pautavam em empurrar a população pobre para fora das regiões centrais, como por exemplo a ocupação do Morro da Serrinha, que viria a ser depois o Dom Bosco, ou mesmo do Arado, já lá no final da década de 20. Como o Juiz de Fora era um importante entreposto regional, logo a doença chegou por aqui. José Procópio Filho, no livro Retalhos do Passado, conta que quando ele estava concluindo o curso de Direito no Rio de Janeiro e a tragédia assolou a capital federal, sua família logo tratou de fugir para Juiz de Fora. Só que ao chegar aqui, ele encontrou o mesmo estado de calamidade onde seu pai era prefeito. E se a gente fizer um exercício de história comparada e lembrar que o grande escritor e memorialista juiz-forano Pedro Nava, que era de uma família rica, chegou a passar fome no Rio de Janeiro, onde vivia, e também foi acometido pela doença, dá para inferir que por aqui a situação também não era muito boa, ou não era das melhores. Então, mesmo tendo como prefeito médico José Procópio Teixeira e contar com uma relativa estrutura de saúde filantrópica, como por exemplo a Santa Casa de Misericórdia e o Instituto Pasteur, que cuidava, ou que estudava as formas de controle de doenças que acometiam a população, várias escolas, clubes e espaços se improvisaram para poder atender os doentes. E o próprio prefeito percorria esses ambulatórios improvisados a fim de dar atendimento à população. Num artigo do jornal Diário Mercantil, o historiador Paulino de Oliveira afirmou que a única vez que ele ficou em casa sem trabalhar foi durante o surto de gripe espanhola na cidade. E teve um dia específico que tudo parou. Os bondes, as fábricas, o comércio e também as escolas. Agora, o que talvez o Baú de História possa trazer de mais interessante é na questão da gestão da pandemia, porque naquela época um certo negacionismo também se instaurou, O Paulo Sérgio Quiossa indicou num estudo que a população rural buscava assistência nas instituições filantrópicas de Juiz de Fora, só que nem sempre encontrava. E daí dá para intuir que a subnotificação de mortos e de enfermos deve ter sido muito grande. E você quer uma pista disso? No livro Efemérides Juiz-Foranas, do historiador Paulino de Oliveira, ele apontou o sepultamento de 499 vítimas da gripe espanhola no cemitério municipal e outras 57 no cemitério da Glória, o que dá aproximadamente 75% do total oficial de mortos. Então não há nenhuma referência a sepultamentos realizados no cemitério da Grama, não há referências a sepultamento no cemitério da Barreira do Triunfo, no cemitério do São Pedro e muito menos nos cemitérios rurais. Então você percebe que os processos de registro eram muito precários e mais uma vez apelando para dados indiretos, o livro A Bailarina da Morte, A Gripe Espanhola no Brasil, das historiadoras Lilian Moritz Schwartz e Heloísa Murjo Starin, apontam que a falta de organização do Estado no combate à doença foi uma marca fundamental no enfrentamento da pandemia da gripe espanhola em todo o território nacional. E dadas as fragilidades dos sistemas de proteção social e saúde, que naquela época não existia SUS, então a assistência à saúde era desenvolvida na base de uma precária rede de filantropia e também na base da caridade.
Daí a população pobre, sem amparo, recorria a remédios caseiros milagrosos e, acredite, o mais usado era o quinino, que é uma substância presente na água tônica e em remédios usados contra a malária. Claro que eles não funcionavam, não surtiam efeito nenhum e ajudavam a agravar o quadro de doenças. Agora, num contexto de mortes provocadas por uma doença desconhecida, as pessoas fragilizadas recorriam a forças superiores para poder enfrentar o medo da morte, né? O medo da angústia, do desconhecido, do que está fora do controle humano. E em vários locais do Brasil, as pessoas apelaram para a fé, né, com rezas e promessas para poder se livrar do mal da gripe. E aqui em Juiz de Fora eu não encontrei nenhum registro dessa situação, mas uma intuição me ocorreu. Como a cidade recebeu muitos imigrantes, e entre eles os italianos, eles trouxeram consigo sua cultura de fé. E um santo de devoção muito querido pela comunidade ítala brasileira foi São Roque, né, que se instalou na cidade através do medo das epidemias que assolavam Juiz de Fora periodicamente. E em 1911, uma grande disputa se instalou em torno das celebrações das missas na capela do Largo do Riachuelo. E foi justamente no contexto do fim da pandemia de gripe espanhola, né, que o problema da autorização do culto a São Roque se resolveu, né, já em 1920. Então, sendo o santo invocado contra a epidemia, certamente a sua devoção deve ter se acentuado no período. E para terminar, vale lembrar que entre as recomendações das autoridades sanitárias estavam o isolamento social e a constante higienização das mãos, né? Medidas básicas e conhecidas há mais de 100 anos, mas que ainda hoje é encarada com um certo ceticismo por parte da nossa população. Espero que tenham gostado e um abraço.